três apontamentos diferentes, mas complementares. Um primeiro histórico. Em 2012, chegou ao meu conhecimento, muito longe de imaginar que viria a exercer estas funções, uma iniciativa da AHP que, no fundo, pensemos bem, lidava com uma crise económica vivida pelo país. Em 2012, 2013, o país vivia, de forma muito profunda, uma crise económica e social. E chegou-me, através da doutora Cristina Cisa Vieira, o conhecimento de uma iniciativa que, salvo erro, se chamava Um Colchão, um Coração. Um Colchão, um Coração. E que eu saudei na tribuna comunicacional que tinha e apoiei, parecendo-me uma iniciativa fundamental, vinda de um setor que é um setor-chave da nossa economia, o da hotelaria, pela mão de uma jovem que eu conhecia, de outras andanças, enquanto professora de Direito, e que chamava a si o promover uma ponte entre a hotelaria e as necessidades sociais num período de grave crise. Confesso-vos que, olhando para trás, não sei o que me surpreendeu mais. Se a importância da iniciativa, se o lado quixotesco que tinha o arranque, com poucos meios, em circunstâncias que suscitavam alguma perplexidade. Quem iria aderir? Como iria aderir? Como se faria a ponte entre os hotéis e as entidades beneficiárias? Aqui já foi referido, IPSS, mas devo acrescentar recentemente, na vivência de 2020, também misericórdias. E começa a rolar uma bola, e há quem esteja nesta sala e olhe para ali e veja a Presidente Isabel Joné, sabe como é que estas bolas vão rolando. E entre 2013 e 2015 dá-se um salto qualitativo. Em 2012, 2013, poucos contribuintes, poucos beneficiários, mas a estrutura estava montada. Em 2015, o salto qualitativo é a entrada naquilo que é hoje o projeto Hóspedes. E eu que tinha acompanhado e apoiado em 2012, em 2015, já noutra situação, mas ainda não naquela função que exerço, apareço a apoiar, novamente pela mão da doutora Cristina Cisa Vieira, que mal imaginava o que o futuro lhe iria destinar em termos de acomodamento e ajustamento às circunstâncias do contexto familiar e social e cívico. Então eu estive presente no lançamento deste projeto. E mais tarde, como Presidente da República, dei o patrocínio da Presidência da República àquilo que foram as suas várias expressões. Foram muito diferentes. Em 2017, por exemplo, foi o contributo para as vítimas dos incêndios. E aí, especificamente, já era um número muito maior de contribuintes e muito maior, mais elevado de beneficiários. Havia, digamos assim, uma localização tendencialmente regional desses beneficiários. 2 anos envolvidos, entrou a ideia adicional do desperdício, da luta contra o desperdício. E sofisticava-se, como aqui foi muito bem explicado, aquilo que era o projeto inicial. Aumentaram os contribuintes, aumentaram os beneficiários. E daí a realidade a que chegamos hoje,
e de que falou o Sr. Presidente, muito bem, e a Sra. Vice-Presidente Executiva. Isto é só para enquadrar historicamente. Para quem assistiu ao arranque, é inverosímil o ponto em que nos encontramos. Como noutras iniciativas, quem chega 7 anos e meio depois não pode imaginar o que era de artesanal, de baseado numa equipa mínima, que se desmultiplicava e se desmultiplica, e como isso frutificou até ser a realidade dos nossos dias. Segundo apontamento, estamos a falar de apoio da hotelaria, um subsetor do turismo que neste ano de 2020 sofreu uma quase paragem integral. Isso eu posso testemunhá-lo, como sabe o Sr. Presidente da Confederação, porque tenho percorrido o país. Ainda esta semana, no fim de semana, lá voltarei ao Algarve. Na semana que vem lá estaremos em Braga e Viana do Castelo e depois no Alentejo, consecutivamente. E de facto parou, quase todo ele, e depois arrancou. Houve o que resistiu e continuou presente, mas a grande maioria das unidades rearrancou por várias vezes, e aí com avanços, com paragens, com avanços, com paragens, em função de conjunturas que conhecemos. Só para dizer que uma coisa era 2019, ou 2018, ou mesmo 2017, outra coisa foi 2020. E o que é excepcional é que esse subsetor, esse setor no quadro do turismo, da hotelaria, mesmo quando enfrentava uma paragem e uma crise profundíssima, encontrava forças para prosseguir os seus compromissos de responsabilidade social. E nós ouvíamos as notícias, mas não tínhamos a noção do conjunto. Ouvíamos aqui um hotel que abrigava pessoal de saúde. Ouvíamos acolá outro hotel que recebia, além de pessoal de saúde, ou à parte do pessoal de saúde, quem estava obrigado a confinamento obrigatório, forçado, em função de razões sanitárias. Isto multiplicava-se pelo país. Não era um, nem dois, nem três. Eram dezenas. Era uma centena, ou mais de uma centena, de grupos e unidades. Nos piores meses, como aqui foi recordado, em março, abril e maio, nas piores circunstâncias, encontrando forças onde em muitos casos havia fragilidades ou sobretudo angústias, incertezas e o peso da imprevisibilidade e da imponderabilidade para o futuro. Não se sabia o que era o dia seguinte. Não se sabia o que era, o que seria o dia seguinte. E por isso é extraordinário olhar não apenas para a listagem de 2019, porque em 2019 foi notável o que foi feito, mas foi feito num ano de ouro para o turismo português. Em 2020, o que foi feito num ano para esquecer em termos de sacrifícios do turismo português. E aqui chegamos ao terceiro ponto. E o terceiro ponto é o seguinte: é de facto a capacidade da sociedade civil. É verdade que o apoio, nomeadamente para os programas de futuro do turismo de Portugal, é verdade com a compreensão constante das mais diversas autoridades, quer nacionais, quer locais. Mas não fora a sociedade civil dar estes passos, criar esta estrutura, lançar este processo imparável, hoje imparável,
mas que não parecia imparável em 2012, nem mesmo em 2015, não se tinha conseguido, tal como já aconteceu noutro plano, na crise anterior, não se tinha conseguido salvaguardar mínimos, e em alguns casos mais do que mínimos, mas normalmente mínimos, nas rupturas do tecido económico e social português. E é muito impressionante dizermos isto e fazermos aqui este encontro em plena pandemia. É que a pandemia não terminou. E como foi recordado, ela apela para um equilíbrio dificílimo que estamos todos a fazer entre a salvaguarda da vida e da saúde e a não paragem da economia e da sociedade. É dificílimo. É dificílimo em Portugal, é dificílimo em qualquer país da Europa ou do mundo. Mas é dificílimo em Portugal com as fragilidades que temos, com as desigualdades estruturais que temos, com as assimetrias, toda a ordem, pessoais, funcionais, territoriais que temos. Este equilíbrio é dificílimo, porque além do mais, passa pela cabeça das pessoas. Porque é um desequilíbrio em termos objetivos. Não há nada de mais importante do que a vida e a saúde. Sem elas, não há economia e sociedade. E, no entanto, sem economia e sociedade, não é possível sustentar a salvaguarda da vida e da saúde. Mas o mais grave nem é isso. É que passa pela cabeça das pessoas. Pela percepção que as pessoas têm acerca da sua situação pessoal, familiar e social. Umas vezes facilmente atraídas pela preocupação, o temor, o receio quanto à vida e à saúde, outras vezes legitimamente preocupadas com o desemprego e com a quebra substancial de rendimentos. E isto todos os dias, de manhã à tarde e à noite. Não há tema que não domine e não tenha dominado e não vá dominar a vida de todos e de cada um dos portugueses. E todos os dias a gestão deste equilíbrio. E na gestão deste equilíbrio é tão importante o testemunho social que hoje aqui assinalamos. Não é o único, mas é muito importante. É muito importante porque significa isto. Mesmo aqueles que se encontram nas piores dificuldades, ao menos momentâneas, ao menos conjunturais, percebem a importância da solidariedade comunitária. Entendem como é fundamental a solidariedade coletiva. Isto é, sua realização passa pela realização dos outros. E não é por uma questão egoísta, porque se os outros se não realizarem, vai ser mais difícil na prática fazer andar um setor. Não, é muito mais do que isso. É sentir que verdadeiramente se quebram laços sociais, ao deslaçar do tecido social. E para além de certos limites, um tecido social deslaçado tem muita dificuldade em voltar a reencontrar-se, a refazer os laços que foram destruídos. Não há, a não ser na ficção, momentos de paragem como houve na nossa sociedade e noutras, e o recomeçar a vida envolvidos uns meses como se nada se tivesse passado. Eu devo dizer que nada me impressionou mais do que ouvir 2 ou 3 grandes economistas teóricos explicaram em março, em meados de março, Sr. Presidente, não se preocupe, que isto que vai acontecer é muito simples. Isto vai ser uma crise que dura 3 meses. Março, abril e maio. No dia 15 de junho estaremos como estávamos no dia 15 de março. E eu olhava e dizia 2 a 1, eu sou muito inteligente, eu sou muito burro. Porque qualquer pessoa, no seu bom senso, pois admiti que podia ser já o efeito
do confinamento ou da perturbação psicológica, percebe que isso não existe. Mas não existe com nenhuma instituição, não existe com nenhuma sociedade. Até de repente parar tudo e recomeçar no ponto em que se encontrava, como se não tivesse havido 3 meses em que o que parou, não parou, piorou. Andou para trás. E, portanto, 3 meses envolvidos está-se pior do que se encontrava, mas muito pior do que se encontrava no momento em que tudo tinha parado. De tal forma que eu, no encontro que tenho tido no quadro das relações com o setor do turismo, quando me aparecem a dizer, olha, em 2017 fizemos isto, 2018 fizemos isto, 2019 fizemos isto, e agora eu digo, olha, esqueçam. Imaginem que há um cataclismo e que esse cataclismo implica uma amnésia em relação àquilo que era a situação de 17, 18, 19. Não há. E pensem, partiram do zero. E partindo do zero, aquilo que é atingido, sendo muito insuficiente e muito imperfeito e cheio de avanços e recuos, não está a ser comparado permanentemente com uma realidade que já não existe, não volta a existir, haverá outra, esperamos que em muitos aspectos diferente e para melhor, mas que não será aquela que existia e demorará tempo a voltar a realizar-se ou a realizar-se aquela que se ambiciona. Porque aí os pés estão na terra. Aí, de repente, os pés estão na terra. Não se está a comparar realidades incomparáveis. Ora bom, o que é impressionante é vermos ali uma lista de instituições que neste tal período em que não ficámos na mesma, andámos para trás, por muito tenham sido esforços de todos, públicos e privados, para não dar para trás, andou-se para trás, fizeram tudo para minorar os sacrifícios dos que andaram ainda muito mais para trás do que eles. Muito mais para trás. E eu devo dizer-lhes que fico impressionado por este percurso que vos fiz, histórico, da situação do turismo e das energias encontradas para enfrentar um período infelizmente único na nossa vida coletiva, daquilo que nos lembramos, não há paralelo. Ao olhar para este percurso que fez, devo reconhecer que ainda é mais impressionante um projeto como este. Mais impressionante para quem assistiu à forma como nasceu, aos objetivos, apesar de tudo, modestos que tinha, e ao ambiente em que foi formulado, foi delineado e foi concretizado. E termino agradecendo muito, não apenas a quem concebeu e concretizou e continuará a concretizar o projeto Hóspedes, mas a todas as instituições que contribuíram. Todas e cada uma. Infelizmente não é possível o que normalmente aconteceria. Estariam aqui todas, receberiam aquilo que passou ali num instante, receberiam como mereceriam ter recebido e receberão em anos próximos, se Deus quiser, mas o que é facto é que essas instituições foram um exemplo para todos nós. São um exemplo para todos nós. Não são o único exemplo. Há, felizmente, muitas instituições e muitos portugueses anónimos foram um exemplo durante este período e estão a ser um exemplo. Se vos posso pedir alguma coisa, é que porque a pandemia não terminou e porque as carências não terminaram e porque estas e outras vão continuar a existir, que não parem aquilo que foi o vosso exemplo de, mais do que responsabilidade social, de dádiva pessoal e social. Não parem. Descobrirão uma coisa muito simples. Descobrirão que ficaram mais felizes
ao contribuírem para a felicidade dos outros. Hoje são mais felizes do que eram antes deste último contributo para a felicidade dos outros. Muito obrigado.